falando aqui um bocadinho do percurso, primeiro do académico e e do profissional, como é que ele me levou a esta área. Eu estudei Belas Artes, estudei Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, depois fiz um mestrado na Nova, em Ciências da Comunicação, vertente Comunicação e Artes. Tenho, até já na altura desta entrevista, tinha um doutoramento também em Belas Artes. Isto em relação ao meu percurso académico, não sei se foi exatamente este percurso académico que me levou ao mundo do cinema, mas por acaso agora chegando aqui esta conversa está a acontecer numa sala da Cinemateca. Dos primeiros exercícios que fiz na Faculdade de Belas Artes, numa disciplina onde tínhamos que fazer um estudo de um logotipo do museu, foi precisamente o Museu do Cinema. Não acho que tenha sido o meu percurso académico propriamente que me tenha levado aqui, até porque isto foi uma coisa um bocadinho circunstancial, que tem que ver com os interesses e com as amizades, etc. Mas tem esta coincidência engraçada de hoje me teres ido receber lá abaixo e ter dito, afinal já entrei nesta parte da Cinemateca, porque me lembro, vim conversar com alguém que na altura me explicou como é que funcionava o espólio do Museu do Cinema, que também é um museu que não existe bem, mas... Porque o meu estudo de logotipo ou de marca foi precisamente sobre o Museu do Cinema, portanto acho que cá atrás já estava assim uma vontade grande de trabalhar, sei lá, trabalhar nessa área. Também é uma dimensão artística com a qual me relaciono. Os primeiros cartazes que eu faço são com o Miguel Seabra Lopes e a Karen Ackerman, até primeiro só com o Miguel. Até antes disso, para um filme do Miguel, que ele fez ainda com a produtora da Antónia Seabra, que é a mãe dele, e o Miguel era um amigo de infância, é um amigo de infância do meu irmão, é um grande amigo meu também, que gostava das coisas que eu fazia, das poucas que tinha visto, não sei, ainda era tudo muito embrionário, e que me diz, olha, ajuda-me lá a fazer este cartaz. Ainda esse primeiro era para um filme sobre os doentes de Alzheimer. Talvez esse tenha sido o primeiríssimo. Depois ele continua a pedir, depois já a trabalhar em dupla com a Karen, voltam a pedir-me para trabalhar com eles, num incêndio, talvez o primeiro cartaz assim maior que tenha feito com eles, e por aí fora. São filmes Terra Treme, que é uma produtora que funciona como uma cooperativa, com muitos realizadores, muitos dos quais que também acabam por ser amigos, pessoas que eu conheço. E aqui neste momento surge também, por outra via, o contacto com a Leonor Noivo. Um dia encontramos, olha, acho que talvez tenha sido aqui na Cinemateca, num festival qualquer, e ela chama, mas já conheci acho que dos tempos de Macau também. É isso, as amizades, os afetos, as genealogias acabam por juntar isto tudo. E de me ter dito que tinha visto um cartaz meu para um concerto, para música que não tinha a ver, mas que ela queria muito falar comigo sobre esse cartaz, na eventualidade de poder depois fazer uma proposta para um filme dela. E acho que o primeiro cartaz que faço com a Leonor é este, que também tem uma versão amarela. Agora estou a ver que assim, o enquadramento ainda está assim clássico, não é? Com esta moldura cinematográfica. Acho que depois deixo de usar as molduras. Aproveitar aqui o cartaz da Cidade e o Sol para explicar um bocadinho um processo de trabalho, uma metodologia. Quer dizer, no meu caso acho que nem sequer posso dizer que é uma metodologia, porque isto acaba por ser uma coisa um bocadinho mais orgânica. Eu de facto trabalho também muito em cima de imagens de arquivo, de um arquivo meu, que no fundo é uma amálgama de informação que eu vou recolhendo, que tem muito esta ligação à natureza, à astronomia. Às vezes são imagens de arquivo que eu recolho coisas antigas, outras vezes são mesmo fotografias minhas. Pronto, que se calhar no outro cartaz posso falar disto, mas neste, da Cidade e o Sol, eu acho que isto é um bocado uma misturada, pronto, e foi precisamente, a Leonor tinha visto um cartaz meu para uns concertos de música experimental, em que havia uma espécie também de um corpo celeste, solar, qualquer coisa, e ela gostava muito desse cartaz. E a Cidade e o Sol, como o próprio nome indica e inspira, que isto é uma misturada entre um sol, de facto, uma imagem antiga, uma coisa de arquivo que eu não sei onde é que fui buscar, mas que provavelmente andava lá para os discos, polvilhada aqui de uma data de coisas, talvez até possa ser farinha invertida. Eu sei que estes dois cabos, que no fundo aqui representam a cidade, o arquétipo da cidade, não é? Passei nessa dureza da cidade, dos cabos elétricos, da tecnologia, da industrialização dentro de um passeio. Estes cabos aqui eu acho que são talvez uns cabos de uma cortina de casa de banho, da cortina da banheira.
O símbolo da cidade, o símbolo do sol, acho que é mais ou menos simples. A forma como construí talvez tenha essa multiplicidade de camadas, não é? Acho que há uma parte do meu trabalho que tem muito a ver com camadas, sim. Acho que é se calhar uma palavra-chave. Mas este remete para o outro. Pode haver que eu fiz da coleção de curtas da Terra Treme. Transformei a minha cozinha numa espécie de site específico de linhas, pus lãs, linhas de crochê, pus vários tipos de linhas com várias espessuras e fiz ali uma instalação porque sabia que queria qualquer coisa, sabia que era a partir dali que queria trabalhar. Então há muito essa coisa de trabalhar fora do ecrã, seja com o arquivo, seja com qualquer coisa plástica, fotografar, colar, cortar, depois passar para o ecrã e compor. O filme da Susana Nobre, Provas e Exorcismos, é uma curta, belíssima, que é filmado numa fábrica em Alhandra, se não estou em erro, que era uma fábrica de componentes de elevadores, que é depois a fábrica, ou antes, por acaso isto eu não tenho a certeza, onde é filmado Fábrica de Nada. E de facto há ali um amor àquele objeto, à fábrica, e eu próprio fui lá ter conversas com as pessoas que ainda lá trabalhavam e também recolher o material que depois usaria no cartaz. Não falámos ainda disso, mas há cartazes que saem assim em 5 minutos, há outros que demoram 5 meses, há uns que é a primeira, há outros que fazes 10 caminhos e ainda faz um 11º. Este foi daqueles foi muito claro, foi um processo muito rápido, um processo assim muito direcionado, muito preciso. Talvez porque a Susana seja também assim, muito accurate a trabalhar, e porque o próprio filme também tem essa economia na imagem, na temática. É um filme que trabalha sobre a ideia de trabalho, faz essa reflexão a partir daquela fábrica, uma fábrica que nos traz os dois lados, não é? Por um lado as questões do proletariado, etc. Por outro lado também a fábrica como objeto de afeto, aquela fábrica estava num processo de falência, creio. Portanto, esta relação do filme que a curta faz com a questão do trabalho, a questão também do desemprego, numa idade já mais avançada, mas acho que sobretudo, indo visitar a fábrica, estes elementos todos não, mas pronto, são elementos de componentes de elevadores, e indo visitar a fábrica percebo que vou trabalhar com certeza com esses objetos, mas depois há um título, que é Provas e Exorcismos, que é muito imediato, ou foi-me muito imediato e muito simples entender que eu ia fazer um mapa dessas provas que produzem esses exorcismos. Uma ideia por um lado, desta coisa quase tecnocrata, ortodoxa, muito geométrica, não é? Não é talvez uma explosão orgânica, não, é uma coisa muito geométrica, é uma fábrica, é um processo standardizado, mas ao mesmo tempo talvez aqui funcione naquele misto de gabinete de curiosidades, ou a vitrine do laboratório, não é? Onde tu colocas as provas de qualquer coisa. É um arquivo e olha como nós estamos a olhar aqui para estas vitrines, não é? São escaparates de objetos também de memória, não é? E depois há um trabalho gráfico em cima deles e de adição, soma de outros elementos, tudo a partir do universo do que eu encontrei naquela visita que fiz à fábrica. Talvez a única coisa que eu aqui possa referir que usei também foi a questão da tipografia móvel, para a escrita da palavra provas, porque os próprios tipos móvel de ferro, cumprem um bocadinho mesmo o imaginário, não é? Destas componentes, destes componentes dos elevadores. E pronto, este cartaz foi assim, pelo menos a forma, o seu processo foi assim rápido, foi simples. Este cartaz do filme da Karen Ackerman e do Miguel Seabra Lopes é também um dos casos de uma coisa que foi muito assim clara, por isso foi rápido também, é outro processo. Acho que o processo do cartaz é interessante. Normalmente começo a fazer o cartaz não é necessariamente na parte final do filme, posso entrar na parte de correção de cor,
Já aconteceu entrar numa parte em que ainda estão a começar, mas querem muito que acompanhe o processo do filme. E normalmente parto sempre tipo, por começar por ver o filme, discutir o filme com o realizador, partirmos ali pedra, fazermos assim o tal brainstorming, lançar ideias, coisas que surjam. E esse processo é muito interessante, eu gosto de fazer, no geral, no meu trabalho, gosto muito de o fazer com os realizadores com quem trabalho, portanto é um processo que acaba por ser muito dialogante. Pronto, é uma equipa ali a pensar o cartaz. Este em específico, o Miguel liga-me um dia, eles vivem no Rio de Janeiro, e eles também, eu acho que há só aqui uma parte que pode ser interessante, eles vieram filmar este filme a Lisboa, é um filme que se passa na ala dos Inimputáveis no Júlio de Matos, e nessa fase nós fizemos uma troca de casa, portanto estávamos assim a fazer uma série de trocas, não é? Uma partilha grande de experiências. Eu estava no Rio de Janeiro e eles estavam cá a montar o filme, mas nessa fase eu não estava a fazer o cartaz. Quando depois regressamos cada um à sua casa, o Miguel diz-me: o filme está feito, está montado, tenho aqui o link, mas olha, eu não te vou enviar. Desta vez quero que faças o cartaz só a partir do seu título, talvez Universo. E eles assim, Karen, assim, uma coisa assim meio descolada, disse: vai Ana, faz aquelas suas coisas, você pega nas pedras, nas rochas, não sei o quê, esta é para fazer assim. E eu acho que é interessante, que normalmente estamos ali montes, tempo, e às vezes até são processos mesmo longos, não é? Porque o realizador tem normalmente muita coisa a dizer sobre aquilo que filmou, o que é que significa, etc. Eu também tentar entender as cabeças, não é? E o que é que o filme significa. E desta vez foi, não, olha, ao contrário, não há link, está aqui, está feito, está filmado, está até correção de cor, está feita, está tudo ótimo, vamos mandar agora para os festivais, mas desta vez não vais ver nada e é só com o título. Porquê? Porque também houve uma coisa, os cartazes começam assim, começam com o Miguel e depois com o Miguel e com a Karen. Sei que o Miguel, como gostava destas pessoas com quem eu trabalhava, na área da música experimental, com o Manuel Mota, e gostava do trabalho que fazia com eles. E eu sei que havia um LP, o Dias das Cinzas, que foi uma coisa que ficou muito marcada para o Miguel e que era uma coisa também que eu fiz a partir também de imagens de arquivos, que filmei candeeiros e luzes e depois montei aquilo tudo, as camadas, lá está, as tais camadas. E eu acho que o Miguel queria que eu fizesse uma coisa daquele género. Ele não me disse bem isso, mas eu intuí, porque depois a cara nas tantas chaves, carioca mais simples, diz: vai Ana, vai nessa, pega nas pedras e não sei o quê, você já sabe fazer. Então foi isso, este cartaz tem assim uma data de camadas, eu nem sei quantas, aquele cheiro de Photoshop deve ser uma confusão. Eu também acho que fui juntando assim num processo muito experimental. Sei que até os fungos da minha casa de banho eu filmei para ter a mancha do universo, mas sabia que tinha que trabalhar a ideia de universo e que era muito, para mim era uma coisa orgânica, era começar a pesquisar, o que não tinha era fotografar, por isso chegar aos fungos da casa de banho porque às vezes tu tens uma ideia, uma imagem mental daquilo que onde queres chegar. Outras vezes é pela experiência, pela experimentação. E eu acho que aqui eu até tinha essa ideia. Eu sabia mais ou menos que queria o binómio. Eu sabia mais ou menos que ia haver no cartaz qualquer coisa muito também dialogante. Talvez dizer, talvez universo. Tens estas duas frases, não é? E foi isso. Então, este cartaz até de cá tinha piada de ir lá uma pinça, tirar assim as camadas, porque há um bocadinho que são fungos, que faz a parte, as estrelas, não é? Há rochas, há aqui muitas rochas, muitas pedras, minerais. Isto é um mineral, aquilo é uma rocha, provavelmente do arquivo que tenho do Museu de Geologia. Só mais uma coisa, é que também está a luz aqui, não é? Isto provavelmente são inversões de projeções e coisas desse género. Tem cá assim uma base no meu trabalho que é a natureza, sei lá, isto tudo que está aqui. Se calhar agora mais recentemente depurei um bocadinho e trabalho, porque também tem sempre, há também a dimensão tipográfica, a dimensão do texto, já lá iremos, não é?
Mas diria que essas são as tuas dimensões base. E então, nessa senda, vem o Maria do Mar, que é um cartaz posterior ao filme do João Rosas, que é um filme que, pronto, se os outros tinham o peso de ser filmado, de serem filmados em alas de inimputáveis, de hospitais psiquiátricos e sanatórios, este é um cartaz verão, um bocado como eu depois passei a chamar. Acho que ele também é desenhado no verão, é sobre o verão. Também emerge das rochas de uma praia tipo a Draga, ou uma praia assim daquelas muito escrapadas. E acho que essa parte também é assim uma espécie de chave de algum enigma num filme, numa história que não tem nada a ver com estas outras. E é isso, acho que estas aqui... Eu depois também não sei muito bem exatamente de onde é que são as coisas, porque as coisas são tão trabalhadas que elas acabam a ser pedaços de memória de coisas que eu tenho guardadas e que, retrabalhando, são uma outra coisa, não é? Este cartaz foi uma impressão... Fizemos uma serigrafia, portanto, no processo serigráfico, nesse processo de transferência de impressão, perdes alguma informação da imagem bitmap, não é? Da imagem fotográfica, ganhas outras texturas. E eu acho que esta impressão que eu por acaso estou a ver aqui, eu acho que ainda é a impressão fotográfica. A parte da impressão é óbvio que é uma parte importante, mas talvez agora se calhar pense que qualquer impressão pode funcionar. É que depende mesmo do cartaz, ele não tem que ser sempre uma serigrafia, aliás, não faz sequer sentido, não fazia sentido fazer provas e exorcismos, talvez pudesse fazer, mas ou talvez o universo em serigrafias, perder mais de metade deste grão, ia ficar se calhar um pastel. Não sou purista da impressão, não parto daí. Claro que ter a hipótese de ter uma serigrafia é sempre um bocado um luxo de quem desenha, uma grande alegria. O processo e depois tu veres a impressão. Por exemplo, o Setembro é um misto, é um cartaz híbrido nesse sentido, porque tem uma camada que é uma impressão digital, talvez, nem sequer é offset, ou talvez seja offset, e depois a camada de cor, que é uma mancha serigrafia. Portanto, há uns anos acho que diria, claro que sim, sempre que possível a serigrafia, acho que agora depende mesmo muito do cartaz que é, e acho que às vezes pode ser feito e resolvido numa fotocopiadora. A risografia, as máquinas de risografia são máquinas de fotocópias, no fundo. É um tambor com uma cor direta, não é? Que cria as outras plasticidades. Por isso acho que é isso. O meio acaba por, agora no dia de hoje, seguir a intuição do objeto gráfico. O Setembro, por exemplo, foi um processo longo. Foi um processo longo com a Leonor. Acho que também o trabalho que fiz com a Leonor nós discutíamos muito, havia sempre muita reflexão sobre, por um lado, sobre o que queria dizer e depois uma vontade de experimentação, acho que das duas partes. E há aqui uma coisa que é procurarem-me a mim para fazer o cartaz, é sempre na expectativa de que eu não vá usar o frame diretamente do filme. Usar o frame, pôr-lhe uma tipografia por cima. Mas também a partir de uma certa altura, e é isso, acho que grande parte dos cartazes que faço acabam por vir desses tais elementos de fora, mas também há um momento qualquer, e eu acho que foi com a Leonor que ela disse, mas desta vez vamos usar, eu quero usar as personagens, desta vez não vamos usar linhas presas à parede, nem a farinha que eu mandei para o chão, nem os fungos. Vamos usar os frames, mas trabalhá-los plasticamente, que era a relação desta mãe, uma relação de mãe e filho, e era muito importante para a Leonor que as duas personagens estivessem no cartaz. Então, neste que eu tenho aqui, e que o processo é um processo híbrido, de impressão, tens a mãe no pano de fundo, com muito, muito grão, está completamente explodida a imagem, mas esta imagem da mãe omnipresente até no espaço do cartaz, não é? E do filho que aparece então na mancha da tinta da serigrafia nela, pronto. Mas era essa osmose entre essa mãe e esse filho, talvez essa relação incapaz também. E esse outro cartaz que eu não tenho aqui, mas que me lembro bem, foi um cartaz que até foi impresso um pouco como segundo cartaz, porque este era o grande, que tinha a serigrafia e tal.
Mas eu até, na minha opinião, é talvez o cartaz que agora, passado uns tempos, me marque mais em relação ao filme. O cartaz trabalhava também a cara do rapaz, não era um plano frontal, mas a cara dele estava de alguma forma separada, tinha uma espécie de rasgão, como se tivesse rasgado o interior de um calendário, não é? O filme chama-se Setembro, e há uma ideia de uma memória que foi rasgada a partir da cara a partir do rosto da personagem. Portanto, há uma ideia de tempo que desaparece, um apagamento, o gesto de arrancar. Num país estrangeiro, que é uma serigrafia também, acho que também é importante dizer às pessoas que eu faço as serigrafias. É um processo que eu até já sei como é que funciona, já experimentei, já consigo pôr tinta com firmeza no quadro, mas é um processo que eu não faço, a parte da impressão não faço sozinha. Trabalho muitas vezes com o Lucas Almeida, neste caso trabalhei com o Homem do Saco, foi o Ricardo Castro que fez a impressão deste cartaz. Ou seja, eu estou lá normalmente na parte da impressão e estou tanto a ajudar como também a dar a indicação de qual é a força que eu quero que a tinta tenha nessa superfície, mas há aqui uma parte importantíssima desse processo que é ter comigo alguém que sabe fazer serigrafia e que ajude. Este cartaz, olha, eu acho que os processos com a Karen e com o Miguel, sei lá, vão achar piada se vir isto, mas são sempre processos assim, por um lado cómicos, por outro lado meio pedagógicos, uns que fazemos uns com os outros. Acho que este, num país estrangeiro, que é um filme, uma ficção que eles fazem, livremente inspirado no texto do Herbert Welder. Começo por fazer, já não sei, agora podia ir ver, mas tenho no computador uma data de pastas de experiências de caminhos, porque funciono muito com a ideia de caminhos, e depois vou partilhando o caminho A, o caminho B, o caminho C, e acho que este cartaz foi quando nós largámos os caminhos todos, em cima das imagens, tanto de frames como de outras imagens, foi quando acho que olha, larga tudo e de repente surge uma coisa nada a ver com o que tínhamos pensado, mas que na verdade não sei porque é que não tinha começado por aqui. Porque depois há esta dimensão do texto, da tipografia, de uma certa genealogia na poesia visual, que é uma coisa que marca também o meu trabalho. Talvez em alguns cartazes não se note tanto, mas acho que se começa a notar a partir de certa altura, e este que acaba por ser o bastião desse cartaz, onde o texto resolve mais ou menos o cartaz. Basicamente o que aqui está é o texto do Herbert Welder na íntegra. Talvez não possa dizer que está na íntegra por causa dos direitos. Eu acho que não está na íntegra, acho que tem aqui um trabalho, mas é como se fosse o texto na íntegra, que faz uma paisagem, não é? Que faz uma espécie de um mapa, que remete para a ideia de uma geografia. Faz este atlas, não é? Ou faz este cego, ou faz este mapa, faz esta geografia, acho que é a melhor palavra. E o estrangeiro é esta ilha, não é? Que fica aqui sozinha. Acho que talvez não precise muita explicação. Mas onde está a equipa do filme, a equipa Shorts, o nome do filme, os realizadores, a sua duração e mais nada. E o cartaz é isto. É o país estrangeiro, que é o buraco. Por essas mãos dos amigos, o teu trabalho vai sendo visto por outras pessoas e há um momento que passa à tua fronteira, não é? E o Febre é um cartaz, é um desses exemplos, não é o único. Tenho trabalhado com alguns realizadores brasileiros. Isto é uma ficção, mas muito baseado, não sei se em situações e circunstâncias duríssimas pelas quais o Brasil passa, não é? Sobretudo na questão indígena. A personagem do filme, o Justino, é esta figura, este homem que vive em Manaus, que trabalha já na cidade industrial. Há uma vida de cidade, o filme tem bastante essa dimensão da vida de cidade e tem uma parte mais que eu chamaria onírica, esse layer, que é talvez o layer que é a febre, não é? Que é essa Amazónia que lhe dói dentro dele, não é? O filme explora muito uma forma tipo parcimónica, não é? Há uma certa parcimónia nisso, mas para mim explora essa relação.
E a Maia também me fizemos muitas direções, e a Maia também me deu uma ideia de que gostaria que o Justino, esta personagem, aparecesse. Então é isto, acho que este cartaz tem o cenário, esta arqueologia industrial de Manaus, não é? Os contentores, esta escultura de Porto. Ele trabalha num porto, ele é despedido desse trabalho, ele não tem proteção nesse trabalho, mas ele também não consegue já voltar onde não pertence, não é? E então é esta ligação e desta Amazónia. Tu perguntaste-me há bocado se isto também outra vez eram imagens de arquivo. Não, isto é a Amazónia mesmo. Acho que talvez coisas que eu até tenha tirado da net e que tenha trabalhado. Isto é o sonho, não é? Pano de fundo, a imagem onírica. Eu, pelos vistos, não consigo decidir em relação às cores e depois às vezes fazemos várias versões. Mas eu prefiro esta. Acho que foi, não sei, na tentativa de fechar uma versão, não se conseguiu, houve um derby muito grande das cores, a outra versão, uma versão clara. Para mim, talvez uma versão mais redondinha, mais até fácil de aceitar visualmente, mas eu acho que esta é a versão da febre da noite, de uma certa densidade, que só a noite tem. O próximo é uma coleção, acho que é dos mais recentes, este e o The Shift, sim. O próximo é talvez assim a parte mais original dele é que ele funciona como uma coleção de cartazes. Comecei por falar das amizades, não é? E que é aí que começa, e acho que são sempre processos de muita partilha e, portanto, não há uma relação normal de cliente a designer, não é? Credo. Eu nem gosto muito de colocar as coisas nessa semântica. Mas este eu de facto não conhecia o Henrique Pina, Bodybuilding é um filme do Henrique Pina, ele contactou-me, já acontece muitas vezes, chegar o e-mail, chegar o contacto WhatsApp, ou assim, oi, quero fazer um cartaz para o meu último filme, porque as coisas, quer dizer, ainda bem, né, vão circulando, e acho que agora já não vem tanto acho que os amigos também já estão a trabalhar, também eles com outras pessoas, não sei, e acho que agora a maior parte dos cartazes que eu faço foram coisas que vieram a partir da genealogia que as pessoas foram conhecendo dos meus cartazes. E este é um deles. O Henrique contactou-me, acho que via e-mail, disse que estava a terminar um filme, quase um filme dançante, porque coloca em relação à arquitetura, tem acho que são seis obras arquitetónicas do Souto Moura, do Aires Mateus e por aí fora, e seis coreografias a acontecerem em cada uma dessas esculturas, obras arquitetónicas, porque não são prédios, há uma ponte, há um viaduto, e há sempre uma coreografia, há sempre um objeto performativo a acontecer ali. E eu acho que eu ainda tentei talvez ir buscar as linhas desta arquitetura, acho que foi a primeira coisa que eu pensei, foi pegar nas linhas matrizes desse espaço, e havia uma imagem nesse filme, para mim era muito marcante, era matricial desse filme, era esta bailarina que estava presa com um fio de aço e que fazia uma espécie de rapel no muro do edifício. E eu até achei que o cartaz ia ser por ali, imagina uma coisa muito, quase Rodchenko, não é? Mas moderno, da diagonal, não é? O corpo, a diagonal tão... Mas acho que quando comecei a experimentar percebi que não podia ser nada daquilo. E nós não combinámos fazer 4 cartazes, nós combinámos fazer um cartaz. Mas acho que também não fazia jus, talvez fizesse jus ao filme, mas para já perdiam-se as outras obras todas e as outras coreografias, e depois acho que se perdia a ideia do corpo e do edifício, ou melhor, resumia demasiado essa ideia. E então este cartaz é interessante, pode ser um ponto interessante para falar desse diálogo com a tipografia. Aqui a tipografia, ao contrário de um país estrangeiro, é expandida, não é? Havia esta coincidência da palavra corpo também só ter 4 letras, portanto dava para explorar as 4 letras como edifícios, não é? Que a letra é um edifício e é um espaço, não é? Um espaço habitado pelo corpo dos bailarinos. Depois houve esta coisa da justiça são 6 coreografias e de forma nenhuma 2 podiam ficar de fora. Então o D e o Y têm 2 coreografias, não é? Mas é isso, é a relação do corpo
bocado esmagado. Num caso mais esmagado, no outro caso a esmagar, com o edifício que é esta letra. E eu acho que a letra aqui é importante, quando nós usamos a tipografia também. Lá está, da mesma forma como quando imprimem serigrafia, é muito importante mencionar as pessoas com que eu faço, não é? Porque é uma arte aquilo. Quando trabalho de tipografia, também acho que tive a grande sorte e a felicidade de trabalhar muitas vezes com o Rui Abreu, que é um tipógrafo, um type designer excelente, que faz das fontes mais bonitas portuguesas, e este body acho que é dele. E é isso, acho que são cartazes que este fala por si, não tem 1000 camadas, não, tem 2, uma fonte grande e o frame recortado. Acho que ainda só tínhamos falado das camadas, este é recortado, não é? Do corpo, e é o corpo. Porque as minhas referências não são muito referências de design. Uma referência muito direta, sobretudo nos meus primeiros cartazes, ao Soul Base. Também nós aqui estamos só a falar de cartazes, mas eu também já fiz genéricos e ele era o rei do genérico, não é? E que consegue ver no genérico outro mini-filme e depois vai lá, podemos rematar com isso da forma como também vejo o cartaz. Sim, nos portugueses se pode remeter para um Sebastião Rodrigues, quer dizer, é a primeira coisa que nós aprendemos quando chegamos a Belas Artes. E é um trabalho que também é infinito, o trabalho que ele faz no almanaque, o trabalho que ele faz nas capas dos livros, depois podes falar dos outros também, do Milton Glaser, também dos designers do Neville Brody. Não digo já se calhar de referências, porque são coisas contemporâneas, mas também há pessoas, sei lá, que sei que também vais entrevistar, gosto muito do trabalho das ilhas, que trabalham também com a Terra Trema, acho que nós partilhámos até uma exposição de cartazes aqui há 1 ano ou 2. Eu conheci a Catarina e as duas fizemos ali uma troca de galhardetes. E claro que são pessoas que admiro, ainda por cima são 2 mulheres. Como a Silvia Prudêncio também, que eu acho que, não sei se ela... É engraçado porque eu acho que ela não trabalha, talvez não trabalhe muito para cinema, mas é ao nível de referências, e nós falamos sobre isso, de ter assim uma base qualquer comum das nossas próprias referências. Mas que para mim talvez o universo assim mais geral de referências esteja nas artes plásticas, pode estar no trabalho do Francis Alice, como pode no trabalho de um Francisco Tropa, percebes, tipo imaginário, talvez seja mais esse. Em relação ao trabalho de tipografia, tem sido este casamento muito feliz. Eu e o Rui falamos disso porque nós conhecemos-nos a trabalhar há muitos anos em agências, nada a ver com o que cada um faz agora, agências de design, de comunicação, de publicidade. Era a tal vida paralela que cada um tinha, onde não era talvez plenamente feliz no seu trabalho. E o Rui começou a dedicar-se só à construção dos seus tipos de letra, não é? E tem um trabalho que começou de uma forma também gradual, fez outro, e que hoje em dia produz imenso. E eu fui experimentando sempre trabalhar com a tipografia, com os tipos de letra dele, e olha, foi uma coincidência feliz, acho que ninguém forçou nada, mas acontece muito. Não trabalho, como é óbvio, só com as fontes dele, mas volta e meia há assim um livro que surge com uma fonte dele, um cartaz que surge com uma fonte dele. The Shift, que é o último então. O The Shift, o filme é uma curta, muito curta. Uma curta muito curta da Laura Carreira, com quem eu também já trabalhei noutro filme, no Red Hill. A Laura é portuguesa, ela vive na Escócia, ela vive em Edimburgo, não é? Ainda antes do confinamento procura-me, diz que tem uma nova curta, manda-me o link da curta, é excepcional, assim, achei mesmo um trabalho assim, de precisão, quase uma motricidade fina. Ela em 10 minutos mete ali uma data de coisas. E ela mostra-me o filme antes do confinamento, antes de nós acharmos que este vírus ia tornar a nossa vida inoperante, não é? Quando estamos em confinamento, nós todos, cada um em casa, eu a conversar com a Laura, durante uns tempos também não consegui muito bem trabalhar, não é? Estávamos um bocado
a perceber como é que íamos conseguir sair disto, mas as palavras da ordem do dia, para além dos números, era layoff, não é? A palavra layoff, e quem é que não fica contemplado no apoio do Covid e de repente este filme fala um bocadinho sobre isso tudo, não é? Antes do vírus, mas já de uma espécie de grau zero de condições, já um nível, tem um bocadinho aqui esta dureza do Ken Loach, não é? De como é que tu tão rapidamente perdes um bocado a tua existência, não é? Porque é muito difícil existir sem um mínimo de condições. E este filme, de repente, traz ao de cima aquilo que nós também estamos a viver aqui, estamos a viver mundialmente, que eu estou a viver dentro da minha casa, que os meus amigos estão a viver à minha volta, e esse momento um bocadinho duro de nós percebermos como mantens os trabalhos, como é que... E o cartaz foi produzido nessa altura. Eu lembro-me que eu até normalmente quando tenho um cartaz para fazer é uma coisa que me entusiasma, começo a fazer muitos caminhos e tal, e esta foi uma coisa que eu deixei ali um bocadinho a marinar, não, desisti um bocadinho, e até houve um momento que a Laura, que é assim uma pessoa super... ela é muito educada, ela é muito carinhosa, me diz, olha, já tens alguma proposta? E eu não conseguia olhar mais, estava difícil olhar para aquilo porque aquilo tinha ganho outra dimensão. Mas era isto, era o da Shift, no fundo, este rasgar. Eu sabia que queria fazer isto com fotocópias, não me perguntem porquê, mas depois também não conseguia ir à rua fotocopiar. Sabia que queria fazer isto com papel, de alguma forma papel rasgado, contratos rasgados, seguranças, proto-seguranças, na verdade não são seguranças nenhumas, mas está tudo rasgado, está tudo... Mas depois era o processo, eu disse, olha Laura, eu sei o que é que eu quero fazer, mas não há papelarias abertas, os papéis que eu tenho em casa não estão a dar para fazer, já os rasguei todos, já não tenho mais papéis. Depois no confinamento que eu mudo de casa, vou para outra casa onde ainda menos, que era uma casa de férias, onde ainda menos papéis há, então eu arrasto este cartaz e há um dia que eu penso, não, olha, vamos lá, rasgo os papéis todos, desmonto e começo a trabalhar a partir disso, e fica este da Shift, que também, apesar de não ter o trabalho tipográfico da repetição ou da composição concreta, do concretismo das letras, tem esta força do tamanho do título, não é? E é também usual, é uma fonte também do Rui. Acho que é um cartaz muito depurado, não é? São 3 camadas e ela está ao mesmo tempo que ensanduichada naquela situação de alta precariedade, de uma coisa que lhe foi arrancada. Portanto, aqui o papel como segurança, aquela coisa do papel, qual papel, que é a tua segurança de um seguro, que é um contrato que não é nada. Como é que eu encaro o cartaz de cinema? É porque isto depois também vai mudando, não é? Julgo que o interesse maior do objeto de cartaz no filme não é ser uma parte integrante, uma continuidade, é ser um objeto plástico de alguma forma exterior a esse filme, faz parte dele, deve comunicá-lo, não é? Pode e deve comunicá-lo. Não sei se o tem que fazer tão diretamente assim. Eu acho que é bom que ele conte de alguma forma uma nova história, porque ele está num formato diferente, está num suporte diferente, é visto de outra forma, e eu não o vejo talvez só como uma publicidade do filme. Tem essa dimensão, claro. Pode e deve comunicar o que o filme é, quando nós vemos o cartaz na rua para irmos depois ao cinema, e não quero desprezar essa dimensão, mas ele faz parte do filme como um objeto plástico que está à parte, que vem dali, mas que também vai viver para além de alguma forma exterior ao filme, sendo que o acompanha. Eles sobrevivem, eles têm uma vida póstuma ao filme. Há filmes que nós não conhecemos o cartaz, não é? Então, de alguma forma, conhecemos uma história, a história que aquilo nos conta. É esta duplicidade de identidades que o cartaz pode ter, mas eu acho mais interessante quando ele conta mais qualquer coisa, que tanto pode remeter-te para aquilo que o filme é, como adicionar um novo sentido, como dar-lhe uma outra vida, uma nova vida,
como dar uma permanência no tempo diferente nesse objeto que está ali, que ficou impresso, que está guardado, que é uma imagem que não está em movimento, não é? Ao contrário do filme, mas que guarda essa outra narrativa, essa outra vida póstuma. Essa eu não vinha preparada, não é? Essas perguntas são muito difíceis e são um bocado ingratas, não é? Porque agora vou dizer no lapso do que me lembro agora, não é? Provavelmente não vai... depois vamos esquecer de uma data deles que são importantes, mas da coleção da Criterion só chegares lá tens assim os clássicos, não é? Eu posso te dizer os que tenho em casa. Tenho um cartaz do Vértigo, toda a gente o conhece, não é? No quarto do meu irmão havia o do Blow Up, do Antonioni. Na minha atual casa de banho há um cartaz do Eisenstein. Mas há bocado, por exemplo, falei do Milton Glaser e não é cinema, mas eu acho que há esta capa de disco magistral da capa da cabeça, do cabelo do Bob Dylan, não é? Que eu acho que podia ser um cartaz de cinema, não é? Claro, os do Soulbase vêm todos, os antigos, os mais recentes. Eu estava a dizer aqueles que por acaso tenho em casa ou consegui ter. Mas nem é serem demasiados para enumerar, é esta memória traiçoeira que não me está a ajudar, então sei que são muitos e são... Não consigo fazer assim programado. Olha... Não, mas até está fixe. Olha, acaba assim contigo neste para a câmara, está perfeito.